Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Universo Marvel Mutante Ômega, A Caçada Começa. Parte 13. Capítulo 161. Enquanto Tony Stark continuava seu trabalho, ele comentou casualmente: tem alguma confiança, Jarvis? Jarvis não teve escolha a não ser seguir as instruções de Tony. Pouco tempo depois, uma cena familiar se desenrolou. Senhor, você tem uma ligação. Meu programa foi comprometido. Ao ouvir aquela voz tão familiar, Tony Stark esfregou a testa, sentindo que o sistema de defesa de Jarvis estava longe de ser perfeito. A SHIELD havia conseguido invadi-lo inúmeras vezes. Ele deveria melhorar Jarvis ou aqueles agentes da SHIELD eram tão bons assim? Tudo bem, Stark, precisamos conversar, ouviu-se a voz do agente Coulson. Seja rápido, suspirou o Homem de Ferro Tony Stark resignado. Experiência de poder divino da luz mais um. Experiência do corpo divino mais um. Enquanto o agente Coulson e Tony conversavam, Sid fez uma pausa após circular a energia da luz dentro dele. Parece que é hora de ir para o centro de Nova York. Sid refletiu, coçando o queixo. A invasão Chitauri ocorreria naturalmente em Nova York. Se tudo corresse conforme o planejado, Loki logo usaria o Tesseract no telhado da Torre Stark para abrir um portal, dando boas-vindas ao exército Chitauri para invadir. A Torre Stark deve ficar no centro da cidade. Pensou Sid, acreditando que seria fácil de encontrar, dada sua aparência distinta. Com o estrondo sônico, ele desapareceu do seu lugar, acelerando em direção ao centro de Nova York. Ao longo do caminho, ele pensou em mudar sua aparência. Com o tempo, Sid vestiu uma roupa nova basicamente branca. Desta vez, ele planejou aparecer como o herói vestido de branco, ou talvez o Enigma vestido de branco. Claro, Sid não pretendia tomar nenhuma ação direta. Se tudo corresse bem e o grupo de Caecilius conseguisse obter o Tesseract e o cetro da Joia da Mente, ele não precisaria se mostrar. Entretanto, se as coisas dessem errado e o grupo de Caecilius não conseguisse garantir esses dois itens, ele teria que intervir. Ele não iria deixar todo o seu planejamento cuidadoso ir por água abaixo. Isso não deve ser tão difícil, pensou Sid, coçando o queixo. Esta invasão Chitauri não apresentou nenhuma figura particularmente problemática. Foi apenas um ataque de sondagem de Thanos. Obter os dois itens não deve ser um grande desafio. Mesmo usando apenas as habilidades do herói vestido de branco, ele deve ser capaz de lidar com a situação. Além disso, sua magia do caos, agora reforçada pelo poder divino da luz, estava significativamente mais forte do que antes. Sid estimou que com sua atual magia do caos, ele provavelmente conseguiria derrotar um Thanos básico, um Thanos sem as joias do infinito. Enquanto ele corria pela cidade, ele olhou para seu poder divino da luz, que estava perto de subir de nível, e suspirou. Será que conseguirei aumentar o nível do meu poder divino da luz quando chegar a hora? A identidade do herói vestido de branco também lhe permitiria utilizar completamente o poder divino da luz, acessando o poder de Baldur, o deus da luz. Enquanto isso, Loki e sua equipe também estavam fazendo seus movimentos. O Dr. Selvig estava liderando um grupo de cientistas, montando equipamentos para ativar a energia do Tesseract. Loki, sentado sozinho em um canto escuro, de repente notou a gema em seu cetro brilhando em branco. Era alguém entrando em contato com ele através da Joia da Mente. Enquanto a gema no cetro da Joia da Mente brilhava, uma aparição surgiu em sua mente. Uma figura misteriosa em trajes estranhos apareceu, acompanhada de uma voz rouca. Os Chitauri estão ficando inquietos, Loki. Como estão seus preparativos? Loki respondeu: diga a eles para estarem prontos. Eu os liderarei para uma vitória gloriosa. O comandante Chitauri caminhou lentamente dizendo com desdém: vitória? Contra aqueles terráqueos fracos. Loki, espero que você não me decepcione. Loki respondeu: contanto que seu exército seja tão forte quanto você afirma. Você está duvidando de nós? Desafiou o comandante Chitauri. Duvidando daquele que lhe entregou o cetro, lhe concedeu conhecimento ancestral e lhe deu um novo propósito? Loki, você deveria se lembrar. Você foi derrotado. Fomos nós que o acolhemos. Calha a boca. Loki retrucou, encarando a figura. Eu sou um rei, o monarca absoluto de Asgard. Se não fosse pela traição que enfrentei. Ele estava claramente se referindo a Heimdall e aos três guerreiros. Se não fosse pela interferência deles, Loki acreditava que teria sido o rei de Asgard. O comandante Chitauri zombou, suas ambições são mesquinhas, até infantis. A visão dos Chitauri se estende além da Terra. Com o Tesseract, mundos inteiros estarão ao nosso alcance. Loki, irritado com sua arrogância, interrompeu. Você nem tem o Tesseract ainda. O comandante Chitauri, enfurecido, aproximou-se de Loki como se fosse derrubá-lo. Loki permaneceu imperturbável, sabendo que tudo à sua frente era apenas uma ilusão em sua mente. Ele retrucou: não estou ameaçando você. Até eu abrir o portal, até eu liderar seu exército, suas palavras não têm importância. Percebendo que não poderia ferir Loki, o comandante Chitauri lançou uma ameaça velada: lute sua guerra, Asgardiano. Mas se você falhar, se o Tesseract não chegar à nossa posse, não espere um reino, ou mesmo um canto para se esconder. Não importa onde você vá, ele vai te encontrar. Ele vai te fazer gritar, te fazer entender o que é o verdadeiro sofrimento. Ninguém pode te proteger, e ninguém pode desafiá-lo. Você não pode escapar. Estava claro que se Loki não entregasse o Tesseract, a cooperação prometida anteriormente, incluindo a promessa de ajudá-lo a se tornar o rei de Asgard, seria nula e sem efeito. Pior ainda, eles matariam Loki. E o ele mencionado pelo comandante Chitauri era, claro, Thanos.
Loki estava bem ciente do poder e da influência de Thanos. Após entregar sua mensagem, o comandante Chitauri encerrou a comunicação, e Loki retornou à realidade. Entretanto, sua expressão era sombria, claramente afetada pelas palavras finais do comandante. Nesse ponto, Loki chegou a duvidar se suas escolhas estavam certas, sentindo uma pontada de arrependimento. Mas agora não havia mais volta, ele tinha que ir até o fim. Loki então pensou em seu tolo irmão Thor, imaginando se ele interferiria. Uma hora depois, numa praça em Nova York. Vestido com armadura e empunhando seu cetro, Loki apareceu, causando pânico na multidão enquanto as pessoas gritavam e tentavam fugir, apenas para serem impedidas por Loki. De pé em uma plataforma alta, Loki gritou para a multidão: ajoelhe-se diante de mim. Vendo o caos e a falta de obediência, Loki gritou novamente: ajoelhe-se. Aterrorizados, alguém na multidão finalmente obedeceu, seguido por outros que se ajoelharam de medo. Viu? Não foi tão difícil, disse Loki, sorrindo. Enquanto ele comandava as massas, um grupo de magos vestidos de amarelo observava silenciosamente de um canto distante. E não eram apenas Caecilius e seus magos. Mais ao longe, no terraço de um prédio alto, uma figura misteriosa vestida de branco, Cid, também observava a cena. Capítulo 162. Cid usou sua visão aprimorada para observar os eventos que se desenrolavam na praça distante. Observou Loki sorrir, satisfeito consigo mesmo, enquanto a multidão se ajoelhava diante dele. Com um tom de autossatisfação, Loki começou a falar: não era assim que você deveria ser. Esta é a verdade implícita da humanidade. A atração pela liberdade privou vocês das alegrias da vida, disse Loki, caminhando entre as pessoas ajoelhadas. Vocês buscam freneticamente o poder, o status, mas no fundo anseiam pela subjugação. Sua própria natureza é a de escravos. Vocês eventualmente se curvarão ao seu governante. Em resposta às palavras de Loki, um homem idoso vestido de cinza e com cabelos brancos se levantou e disse desafiadoramente: mas não para alguém como você. Loki, um pouco descontente com a atitude desafiadora do homem, sorriu e disse: eu sou o único. O velho olhou para ele e respondeu: há muitas pessoas tão descaradas quanto você. O sorriso de Loki aumentou ainda mais com o comentário do velho. Fixando o olhar no idoso, Loki ergueu seu cetro e apontou para ele, dirigindo-se à multidão: olhem para este velho. Ele é o exemplo de vocês. No momento seguinte, a gema no cetro de Loki começou a brilhar, sinalizando uma explosão de energia iminente. No momento em que Loki estava prestes a fazer do velho um exemplo, uma figura vestida com um uniforme listrado, empunhando um escudo com o emblema de uma estrela, entrou em ação, posicionando-se entre o velho e Loki. Bang! O escudo absorveu a explosão de energia azul esbranquiçada sem sofrer nenhum dano. De fato, a explosão de energia ricocheteou no escudo e atingiu Loki, derrubando no chão, um exemplo perfeito de excesso de confiança que levou a uma queda imediata. Embora Loki não estivesse ferido devido à sua fisiologia asgardiana, ele estava furioso. Ele lançou um olhar furioso para o recém-chegado Capitão Steve Rogers. Quando Loki se recuperou, o Capitão América se aproximou e disse: a última vez que estive na Alemanha, um homem se destacou entre todos. Ele acabou derrotado. Loki percebeu o sarcasmo nas palavras de Steve. Você deve ser um soldado? Loki zombou. Um homem ultrapassado. Quando Steve se aproximou, ele respondeu: o homem desatualizado não sou eu. Naquele momento, um jato surgiu no céu, pilotado pela Viúva Negra. Os canhões do jato se estenderam, mirando diretamente em Loki. Loki, largue sua arma e se renda. A voz de Natasha ecoou pelo alto-falante. Loki levantou seu cetro e disparou outra rajada de energia, mas Natasha habilmente desviou com o jato. Vendo uma abertura, Steve jogou seu escudo em Loki. Bang! O escudo atingiu Loki no peito. Steve então correu para frente para pegar seu escudo rebatido. Enfurecido, Loki enfrentou o Capitão América em combate com seu cetro. Correr. À medida que a luta aumentava, a multidão assustada aproveitou a oportunidade para fugir. Depois que a maior parte da multidão escapou, a batalha entre Loki e o Capitão América chegou ao fim. Bang! Loki balançou seu cetro, derrubando o escudo de Steve. Apesar do físico melhorado de Steve devido ao soro do supersoldado, ele não era páreo para a força de gigante de gelo de Loki. Loki se aproximou do capitão caído, pressionando seu cetro contra a cabeça de Steve. Ajoelhe-se, ordenou. Continue sonhando. Steve gritou, empurrando o cetro para o lado e dando um chute na cabeça de Loki. Infelizmente, a resiliência não humana de Loki fez com que ele não se deixasse abalar pelo ataque. Ele rapidamente se recuperou e começou a dominar Steve. Naquele momento crítico, uma figura com armadura vermelha surgiu no céu. O Homem de Ferro, Tony Stark. Estrondo. O Homem de Ferro atacou Loki, fazendo-o voar e cair novamente no chão. De longe, Cid observava a cena se desenrolar, sua expressão se contraindo com uma leve exasperação. Loki é realmente um feiticeiro? Cid refletiu, um pouco sem palavras. Loki, conhecido como o primeiro feiticeiro dos 9 reinos, certamente não lutava como tal. Em vez de usar magia, ele se apoiava fortemente no combate físico, empregando apenas ocasionalmente ilusões ou suas armas, como quando tentou esfaquear Thor com uma adaga. Mas pensando melhor, Cid percebeu que a situação fazia sentido. Se Thor estivesse sem seu martelo, provavelmente enfrentaria uma situação semelhante, dependendo apenas da força bruta.
Sem o poder do Deus do Trovão, Thor não se sairia muito melhor que Loki. No final, Thor teve a sorte de ter Mjolnir, o que o fez parecer mais forte e de certa forma adequado ao seu título de Deus do Trovão. Não é de se espantar que Loki estivesse tão obcecado pelo martelo, a ponto de tentar levantá-lo diversas vezes. Sid pensou que se estivesse na posição de Loki, poderia ter feito o mesmo. Em poucas palavras, Loki pode ser resumido como um guerreiro fingindo ser um feiticeiro. É claro que a aparente falta de proeza mágica de Loki pode ser decorrente da falta de poder mágico. Se ele o tivesse, suas habilidades poderiam rivalizar ou até mesmo superar as do Doutor Estranho. Sid acreditava que o conhecimento mágico de Asgard excedia em muito de Camartage. Coçando o queixo, Sid ponderou se deveria emprestar a Loki um pouco de seu poder de luz, permitindo que ele tivesse um confronto real com os Vingadores. Caso contrário, o desempenho atual de Loki estaria manchando a imagem divina, as pessoas poderiam começar a pensar que os deuses eram fracos. Enquanto ele contemplava, a cena à distância continuava. Não se mova, ou a cabeça da sua rena vai explodir. O Homem de Ferro aterrissou, suas várias armas saindo de seu traje-marque, todas apontadas para Loki caído. O Capitão América, ainda recuperando o fôlego, aproximou-se. Vendo a situação, Loki pareceu mudar de ideia. Sem resistir, ergueu as mãos em sinal de rendição. O grupo levou Loki até o jato que o esperava. Logo, o jato decolou em direção ao Helicarrier, a 9.000 metros de altura. Observando o jato preto desaparecer na distância, a mente de Sid se agitou e ele começou a pairar no ar. Bum! Ele rapidamente alcançou o jato, seguindo de longe. Enquanto o vento soprava ao seu redor, Sid refletiu sobre suas opções. Devo pegar o cetro da joia da mente agora? Depois de pensar um pouco, Sid decidiu deixar isso com os Vingadores por enquanto, para evitar criar complicações desnecessárias. Ele não estava interessado em lidar com tais questões. Enquanto isso, a bordo do jato. Algo não está certo, disse Steve, olhando para Loki e falando baixinho com Tony. Tony Stark respondeu. O que você acha que o astro do rock se rendeu fácil demais? Capítulo 163. Steve Rogers falou em voz baixa. Não acho que seja tão simples assim. Esse cara é muito forte. Para um velho como você, suas habilidades de observação não são ruins. O Homem de Ferro concordou. Enquanto conversavam, a Viúva Negra que pilotava o jato percebeu que o céu lá fora havia escurecido de repente, e trovões começaram a ribombar. Bum! Zzz! Um enorme raio caiu, acompanhado de um trovão ensurdecedor. De onde veio esse raio? Natasha sentiu algo incomum. O céu estava normal há pouco, e agora relâmpagos e trovões? Nesse momento Sid, que estava pendurado na lateral do jato, também percebeu o clima estranho. Uma sensação familiar. Num instante, Sid sentiu uma sensação de familiaridade com o clima. Voxox, um vento frio soprou, anunciando a tempestade que se aproximava. E energia de fótons mais um? E energia de fótons mais um? Sid imediatamente ativou 2 camadas do escudo de fótons. Mesmo que ele fosse atingido por um raio, com seu físico atual, não causaria muito dano, talvez apenas um ferimento leve e um pouco de fuligem. Nesse momento, um raio, aparentemente atraído por ele, caiu diretamente em sua direção. Um flash de luz branca o cegou momentaneamente. Sid ignorou a anomalia, mantendo os olhos fixos no jato distante. Quando o raio se dissipou, ele permaneceu ileso. O raio foi absorvido pelo escudo de fótons. Sentindo a energia violenta dentro do espaço vazio do escudo, Sid coçou o queixo, decidindo não deixar o espaço vazio do escudo desintegrá-lo, mas mantê-lo armazenado. Talvez ele pudesse brincar com o raio mais tarde. Pensando bem, Sid sentia falta da sensação de empunhar o Mjolnir. Ele se perguntou se agora, com seus poderes espertos, algo incomum poderia acontecer se ele tentasse levantá-lo novamente? Sid estava curioso. Enquanto ele pensava, o jato distante começou a tremer devido à turbulência. O que está acontecendo? Perguntou Loki. O Capitão América se virou e perguntou. Você tem medo de raios? A essa altura, Loki já havia entendido o que estava acontecendo e explicou casualmente. Não gosto do cara que controla isso. Ele olhou para o topo do jato. De repente, com um estrondo alto, algo atingiu o topo do jato. A fuselagem tremeu. Agarrando seu capacete Mark, Tony Stark foi em direção à traseira do jato. O que você está fazendo? Perguntou Steve Rogers. Abrindo a escotilha do jato, Tony Stark não teve tempo de responder, pois viu uma figura aparecer na porta aberta. Assim que ele levantou a mão para atacar, ele foi lançado voando por um golpe de martelo. Thor, o deus do trovão, agarrou Loki sem dizer uma palavra e saltou do jato com ele. Balançando a cabeça para clarear os pensamentos, Tony Stark se levantou, irritado. Esse cara sabe mesmo como fazer uma entrada. Outro Asgardiano? Natasha se virou para ele. O Capitão América perguntou. Ele está do nosso lado. Isso não importa. Tony Stark olhou para eles. Seja ele libertando Loki ou matando-o, o Tesseract continua desaparecido. Enquanto falava, ele caminhou em direção à escotilha aberta. Vendo o que ele pretendia fazer, Steve tentou impedi-lo. Stark, precisamos bolar um plano primeiro. O plano é lutar. Stark não lhe deu ouvidos. Observando sua figura desaparecer nas nuvens, o Capitão América suspirou, pegou um paraquedas e rapidamente o prendeu. A Viúva Negra, vendo isso, disse desamparadamente, não consigo controlá-lo, capitão. Eu também não. O Capitão América terminou de prender o paraquedas. Naquele momento, Natasha se lembrou de algo.
Preocupada que o Capitão América pudesse subestimá-los, ela se virou e o lembrou. Esses dois são figuras lendárias. São basicamente deuses. Tenha cuidado, capitão. O Capitão América não pareceu muito preocupado e respondeu casualmente. Só existe um deus neste mundo, e ele não se veste assim. Pegando seu escudo, Steve Rogers correu até a escotilha e saltou. Logo, o jato, antes barulhento, ficou silencioso, restando apenas Natasha. Justo quando Natasha pensou que tudo estava resolvido, ela ouviu um som fraco. Hehehe. Hein? Natasha se assustou, pensando que pudesse ser sua imaginação. Instintivamente virou-se para olhar para trás. Ela não conseguia acreditar no que via quando viu uma figura voando do topo do jato, perseguindo o Capitão América. Oh meu Deus! Num instante, o coração de Natasha apertou, sentindo uma sensação de terror, como se tivesse entrado em um filme de terror. Havia mais alguém lá? Quando isso aconteceu? Quem foi? Enquanto Natasha estava sobrecarregada de perguntas, Sid estava flutuando atrás do Capitão América. Com seu controle sobre a luz próxima, a área estava bem escura e como havia uma certa distância entre eles, o Capitão América não percebeu que alguém o estava seguindo. Observando o Capitão América cair livremente em direção ao chão, Sid quase não conseguiu resistir e voou até ele e perguntou se ele estava aproveitando um passeio ensolarado. Balançando a cabeça, descartando aquele pensamento ridículo, a figura de Sid tremulou e desapareceu de onde estava. Bum! Um estrondo sônico ecoou. Ao ouvir o estrondo sônico, o coração do Capitão América apertou, e ele instintivamente virou a cabeça para olhar, mas não viu nada, pois Sid já havia desaparecido, reaparecendo a 1 quilômetro de distância. Neste momento, ele estava correndo em direção ao Homem de Ferro, Thor e os outros. Não demorou muito para que ele passasse pelo Homem de Ferro sem ser notado, e alcançasse Thor, que segurava Loki e Mjolnir, prestes a pousar. Olhando para Thor, que estava prestes a pousar com Loki em uma mão e Mjolnir na outra, a mão direita de Sid se contraiu, querendo tentar invocar Mjolnir. Ele se perguntou se Mjolnir o reconheceria ou a Thor naquele momento. Naquele momento, bum! Ao se aproximar do chão, Thor jogou Loki no chão. Onde está o Tesseract? Thor exigiu. Loki, deitado no chão, gemeu de dor por um momento, depois riu baixinho. Há quanto tempo, irmão? O tom de Thor ficou mais pesado quando ele disse com raiva. Parece que estou aqui para uma reunião? Loki não respondeu e começou sua provocação habitual. Depois que a ponte do arco-íris foi destruída, você sabe quanta energia escura Odin teve que reunir para mandá-lo para sua amada terra? Você deveria estar me agradecendo. Assim que Loki se levantou, Thor o agarrou pelo pescoço com raiva. Thor sabia que sem a ponte do arco-íris, chegar à terra seria difícil. Sua missão desta vez, além de descobrir a identidade da misteriosa figura de branco, era recuperar o Tesseract. Com o Tesseract, a ponte do arco-íris poderia ser reparada rapidamente. Capítulo 164. Enquanto Thor segurava Loki, ele olhou para ele atentamente e de repente disse: Loki, pensei que você estivesse morto. Enquanto falava, Thor não pôde deixar de se lembrar do momento em que Loki caiu da ponte do arco-íris. Mesmo agora, ele ainda sentia uma sombra pairando em seu coração. Você ficou de luto por mim? Perguntou Loki baixinho. Olhando diretamente nos olhos de Loki, Thor respondeu solenemente: Todos lamentaram, inclusive meu pai. Ao ouvir isso, Loki não pareceu satisfeito e respondeu: Ele é seu pai. Afastando-se da mão de Thor, Loki notou algo na expressão do deus. Enquanto caminhava, disse: Ele te contou sobre as minhas origens, não é? Nós dois fomos criados por ele. Brincávamos juntos, lutávamos juntos. Você se esqueceu. Thor tentou explicar. Loki se virou ligeiramente agitado e disse: Tudo que tenho é escuridão no coração. Sempre vivi à sua sombra. Jamais esquecerei que foi por sua causa que caí no abismo. Quem sou eu? Eu deveria ser um rei. Thor, ficando irritado, respondeu: Então você quer governar o mundo para compensar esse seu absurdo complexo de inferioridade? Olhando para Loki, ele jurou sinceramente: Não, eu protegerei a terra que eu prezo. Loki riu friamente. Você só esteve na terra algumas vezes e agora a valoriza? Você sofreu lavagem cerebral dos humanos? Zombando, Loki continuou: Você está fazendo um ótimo trabalho protegendo-o, não é? Humanos estão se matando em massa, e você está só assistindo? Refletindo sobre as guerras entre as nações, Loki abriu os braços e proclamou: Se eu os governasse, não haveria mais guerras. A humanidade viveria em paz. Quando terminou de falar, Thor franziu a testa. Você não tem ideia do que significa governar, irmão. O trono faria você se sentir como se estivesse sentado em agulhas. Vendo que argumentar com Loki era inútil, Thor o empurrou para longe enquanto ele começava a caminhar para um lugar mais alto, dizendo: Durante meu tempo no abismo, vi mundos que você não poderia imaginar, e até ganhei com isso ao testemunhar o verdadeiro poder do Tesseract. Quando eu dominar isso? Antes que ele pudesse terminar, Thor, percebendo algo estranho em suas palavras, o interrompeu. Quem mostrou isso para você? Pensando em algo, ele perguntou: Quem é seu mestre? Loki zombou: Eu sou o rei. Não há outro. Pare de sonhar. Thor gritou rugindo: Entregue o Tesseract e abandone esses sonhos ridículos. Enquanto ele gritava, seu tom de voz suavizou e ele implorou: Venha para casa comigo. Loki não respondeu, mas disse calmamente: O Tesseract não está comigo. Vendo que Loki permanecia impenitente, Thor levantou o Mjolnir com raiva, pronto para atacá-lo. Loki ignorou completamente suas ações e continuou falando: Sem o Tesseract, você não pode me levar de volta. Mas ele se foi, e eu também não sei onde está. Escute-me, irmão,
Thor começou a falar severamente, mas o som de algo passando pelo ar o interrompeu. O Homem de Ferro desceu voando do céu em um ângulo e com um estrondo alto fez Thor voar. Ao ver Thor desaparecer de vista, Loki sentiu uma onda de satisfação, dando de ombros. Estou ouvindo. Não muito longe dali, o Homem de Ferro, carregando Thor consigo, caiu sobre várias árvores. Bum! Thor foi jogado no chão à distância, enquanto o Homem de Ferro ajustava sua postura e aterrissava com firmeza. Levantando-se do chão ileso, Thor gritou: "É você de novo? Eu juro que se você me tocar de novo, eu vou quebrar esse seu terno de lata." Tony ignorou a ameaça. Abriu o capacete e disse diretamente: "Então não tente roubar minhas coisas." Thor quase riu incrédulo do humano à sua frente. "Você ao menos sabe com quem está falando?" Embora gostasse da Terra e dos humanos, ele ainda não se considerava no mesmo nível que eles, mantendo o orgulho de um Asgardiano. Tony, fingindo pensar seriamente por um momento, respondeu: "Ah, você é ator? Sua mãe sabe que você roubou a capa dela?" Olhando para a armadura prateada e a capa vermelha atrás dela, o Homem de Ferro achou toda a situação divertida. Thor, ouvindo isso, não se deu ao trabalho de dizer mais nada, respondendo friamente: "Cuide da sua vida, Homem de Lata. Loki enfrentará o julgamento asgardiano. Os assuntos dele não são da sua conta. Contanto que ele entregue o Tesseract, não me importo." Tony, que nunca soube o que significava recuar, retrucou: "Até lá, é melhor você ficar fora do caminho." Insultado repetidamente, Thor não aguentou mais. Gritando, estrangeiro, jogou Mjolnir em Tony. Bum! Atingido pelo martelo, o Homem de Ferro foi arremessado para longe, colidindo com uma árvore no caminho. Observando de longe, Loki sorriu. Como esperado, os dois começaram a brigar rapidamente. Tony disparou um laser no peito de Thor, depois avançou e o chutou com força, fazendo-o voar. Thor, aterrissando no chão, ergueu Mjolnir e convocou uma saraivada de raios, atingindo Tony em um instante. Inesperadamente, o raio danificou apenas a superfície da armadura Mark, não o interior, e até recarregou o traje de Tony. Como isso é possível? Tony ficou surpreso, mas não havia tempo para pensar. Antes que Thor pudesse atacar novamente, Tony ativou seu traje e disparou um laser. Bum! Thor foi arremessado para longe. Infelizmente, embora o laser fosse poderoso, não feriu Thor. Ele nem havia pousado quando avançou com o Mjolnir erguido. Tony, é claro, não recuou e também avançou. Bang! Os dois entraram em combate corpo a corpo. Durante a luta, árvores e pedras se quebraram. Após alguns minutos de luta, um escudo vermelho voou, interrompendo a batalha. Em seguida, ouviu-se um grito alto: "Vocês dois parem!" Tony e Thor olharam para cima e viram o Capitão América, vestido com seu traje estrelado. Ao se aproximar dos dois que haviam parado de lutar, o Capitão América primeiro olhou para Thor e perguntou: "Por que você está aqui?" Thor hesitou por um momento, pensando antes de abaixar sua arma. Franzindo a testa levemente, ele disse: "Estou aqui para impedir os planos de Loki." Ele fez uma pausa e acrescentou: "E para procurar por quaisquer outros Asgardianos que possam existir. Ele pode ser meu irmão." Capítulo 165. Ao ouvir as primeiras palavras de Thor, Steve e Tony não ficaram muito surpresos, mas quando ouviram a última parte, eles trocaram olhares, ambos vendo o choque nos olhos um do outro. Steve franziu a testa e perguntou: "Seus parentes? Irmão? Outro Asgardiano, um dos deuses lendários?" Embora Steve não acreditasse que a pessoa à sua frente fosse um deus, nem achasse que aquele que Thor mencionou fosse um deus, ele não discutiu e continuou a conversa. À distância, Loki, que escutava a conversa, estreitou os olhos, lembrando-se instantaneamente da figura vestida de branco que certa vez mostrará sinais de poder divino. Seja lá o que tenha passado pela sua cabeça, sua expressão ficou complicada, cheia de ciúmes e decepção. Naquele momento. "Ei!" Tony deu de ombros: "Outro ator?" Tony, que nunca se importou com o místico, permaneceu um ateu convicto, apesar de todos os eventos sobrenaturais que presenciou. Na sua opinião, até forças sobrenaturais tinham uma base científica, só que ninguém as havia descoberto ainda. Quanto aos deuses, ele não acreditava neles de forma alguma. A presença de Thor e Loki só reforçou essa crença. Como os deuses podem ser tão fracos? Tony imaginou que essa suposta raça asgardiana provavelmente era formada apenas por extraterrestres, e não por deuses. "Você!" Os olhos de Thor brilharam de raiva ao ouvir as palavras de Tony. Steve olhou para Tony, fazendo sinal para ele parar de falar. "Vamos deixar de lado a questão da sua família por enquanto e nos concentrar em Loki", disse Steve em tom sério. "Você diz que está aqui para impedir os planos de Loki? Prove para mim. Abaixe o martelo primeiro." Quando Steve disse isso, não estava pensando muito no assunto. Para ele, largar uma arma era um sinal de boa vontade. Ele não considerou segundas intenções, como desarmar o oponente para derrotá-lo. Suas palavras eram sinceras. Entretanto, embora suas intenções fossem simples, Thor não via dessa forma, e até Tony pressentiu algo. "Oh, não." Tony estava prestes a dizer que pedir para Thor largar o martelo não era uma boa ideia quando Thor, num acesso de raiva, balançou o Mjolnir nele, fazendo Tony voar. Bum! Tony bateu em uma árvore. Naquele momento. "Você quer que eu largue meu martelo?" Thor olhou feio para Steve. Como um touro enfurecido, Thor saltou alto com o Mjolnir erguido, pronto para atacar. Quando Thor se aproximou, Steve se agachou e levantou seu escudo. No segundo seguinte, o martelo colidiu com o escudo. Bum! O martelo brilhou em branco, e um raio irrompeu,
carregando imensa energia cinética. Mas não foi o suficiente para destruir o escudo de Vibranium. O raio e a energia cinética atingiram o escudo e foram imediatamente refletidos de volta. Bom, bom, bom. Um turbilhão de energia varreu a área, derrubando árvores e enchendo o ar de poeira. Thor foi lançado voando e caiu no chão. Quando a poeira baixou, os três lutaram para se levantar. Você, Thor resmungou, cheio de frustração. Naquele momento, ele se sentiu impotente, seja contra o homem do traje de metal ou contra aquele com o escudo. Que tipo de escudo poderia refletir ataques? Um ator, hein? Parece que não dá para vencê-lo. Ao ver o estado desgrenhado de Thor, Tony não resistiu a um comentário sarcástico. É isso que os deuses são? Você diz ser algum deus asgardiano? Os deuses são tão fracos assim? Você deveria mudar de carreira. Atuar combina mais com você do que ser um deus. Thor fervia de raiva, desejando poder quebrar a boca do homem de metal. Mas as palavras de Tony realmente o fizeram sentir uma profunda sensação de perda. Apesar de ser um deus asgardiano, ele estava lutando contra dois mortais. Enquanto Thor se sentia desanimado e irritado, uma salva de palmas ecoou pela floresta silenciosa. Quem está aí? Thor, Steve, Tony e até mesmo Loki, que havia escolhido ficar escondido em vez de fugir, congelaram naquele momento. Instintivamente, eles se voltaram para a fonte do som. Não muito longe, num galho de árvore, estava sentada uma figura envolta em mistério. Era impossível dizer há quanto tempo ele a observava. Pensar nisso lhes causou arrepios na espinha. Mas o mais importante é que tanto Thor quanto Steve, assim como Tony, notaram o traje da figura. Ele estava vestido de uma maneira difícil de descrever. Completamente preto. Não, não era só preto. Era como se não conseguissem ver cor nenhuma. Como um buraco negro, nenhuma luz conseguia refletir nas roupas da figura, fazendo-o aparecer um vazio como o céu noturno. Além disso, seu rosto estava escondido na sombra, vago e indistinto, como se a própria noite tivesse colocado um véu sobre ele. Em suma, a figura era completamente misteriosa, impossível discernir quem ou que ele era. Observando-os, os lábios de Sid se curvaram em um leve sorriso. A figura na árvore era de fato Sid. Para ocultar sua identidade, ele usará as habilidades concedidas por seu poder divino para dispersar a luz de suas roupas, impedindo que qualquer luz as tocasse. Foi por isso que Thor e os outros o viram vestindo preto, mas não, o que lhe deu uma aparência estranha. Quem é essa pessoa? Tony e os outros ficaram cautelosos. Olhando para eles, o olhar de Sid finalmente pousou em Thor e sua voz, alterada para soar diferente, ecoou lentamente. Acho que ele está certo, Thor, você não parece um deus. Antes que Thor pudesse demonstrar sua raiva, ele ouviu algo que o deixou atordoado. Como uma profecia, a voz da figura misteriosa reverberou pelo ar. Você é o deus do trovão ou apenas o deus dos martelos? Sem o martelo, você não consegue liberar seu poder divino? O verdadeiro poder está dentro de você, mas você nunca tenta libertá-lo. Quando você perde o martelo, você percebe que ele não te define. Ouvindo a figura misteriosa, Thor se sentiu um pouco indignado, querendo retrucar, mas não conseguia encontrar as palavras. Naquele momento, ele ouviu mais uma frase que o deixou em choque. Capítulo 166. Você é realmente fraco comparado ao rei das runas Thor, que dominou o poder das runas. Sid disse lentamente. Ele estava se referindo, é claro, à versão do Thor dos quadrinhos. O rei rúnico Thor é considerado uma das formas mais poderosas de Thor. O Ragnar Asgardiano original foi muito mais exagerado e trágico do que o retratado nos filmes. A maioria dos mitos não tem fim, mas a mitologia nórdica é diferente. Ragnarok é inevitável. Quando o Ragnarok chegar, os deuses nórdicos morrerão e os 9 reinos serão consumidos pelas chamas de Surtur. No entanto, embora os deuses nórdicos pereçam, depois de algum tempo, eles reaparecerão. Eles renascerão completamente inconscientes de que já vivenciaram o Ragnarok, recomeçando tudo do zero até enfrentarem o Ragnarok novamente, e então renascerão mais uma vez, em um ciclo sem fim. Esse ciclo já aconteceu inúmeras vezes, e por muito tempo os deuses asgardianos não se deram conta disso, até que Odin, o pai de todos, descobriu a verdade. Sid refletiu sobre isso. A verdade é dura, é como um prato chamado Ragnarok. No universo Marvel, existem muitos deuses, e os deuses asgardianos são apenas deuses comuns. Nos quadrinhos, há um grupo de seres escondidos nas sombras, os deuses dos deuses que controlam Asgard secretamente. Embora o universo Marvel esteja longe de ser científico, ele ainda segue a lei da conservação de energia. Os deuses dos deuses precisam de energia para se fortalecerem e sobreviverem. E o Ragnarok é a fonte de energia deles, o alimento deles. Eles tratam os deuses asgardianos como plantações, plantando as sementes e esperando que cresçam. Quando o Ragnarok chega, é hora da colheita. Toda a energia que os deuses acumularam ao longo de suas vidas é consumida por esses seres após a morte. Destruição, renascimento, ciclo sem fim, ser continuamente consumido por esses seres. Até Odin descobrir a verdade. Quando Ragnarok atacou novamente, Thor sacrificou seu olho e bebeu do poço da sabedoria, ganhando compreensão da verdade sobre Ragnarok. Pendurado em Yggdrasil por 9 dias e noites, ele ganhou o poder das runas e, à beira da morte, fundiu seu poder divino com magia rúnica. Assim, nasceu o rei rúnico Thor. Desta forma, o poder de Thor supera até mesmo o de Odin, alcançando o nível dos pais celestiais.
Por fim, ele destruiu o Tyr do destino, encerrando o ciclo de Ragnarok e conseguindo o que Odin não conseguiu. Entretanto, aqueles deuses ocultos dos deuses foram apenas temporariamente repelidos. Isso mostra o imenso poder possuído por esses seres. Claro, esta é apenas uma história dos quadrinhos e não tem nada a ver com o universo principal. Não há deuses dos deuses em Asgard. Sid pensou com alguma incerteza. Mas mesmo assim, ele acreditava que fora do universo principal, deveria haver um universo onde essa história existisse. Se eu tiver a oportunidade, gostaria de ver esses chamados deuses dos deuses. Os lábios de Sid se curvaram em um leve sorriso. Depois de terminar seus pensamentos, ele voltou sua atenção para Thor. Ao ouvir as palavras de Sid, Thor ficou momentaneamente atordoado e murmurou: magia rúnica? Rei rúnico Thor? O que é tudo isso? Ele ficou confuso, sem entender o que aquela pessoa misteriosa estava falando. Sid olhou para ele e casualmente revelou um segredo que chocou a todos. Runas são as letras do antigo alfabeto nórdico, imbuídas de um poder misterioso. O poder das runas também é conhecido como magia rúnica. Acho que você deveria saber o que são runas. Ao ouvir isso, Thor de repente percebeu, mas seu rosto logo mostrou uma expressão preocupada. Como asgardiano, ele tinha um conhecimento natural sobre runas, mas apenas sua mãe as havia estudado. Ele nunca as havia estudado e não sabia como usá-las. Além disso, na visão dele, ter um corpo forte e seu martelo bastavam. Quem precisava do poder das runas? Sid, adivinhando o que Thor estava pensando, disse calmamente: é por isso que você é tão fraco. Quando você entender o poder das runas, despertar seu poder divino e combiná-los, então você será verdadeiramente um deus. À distância, Loki, que ouvia em silêncio, viu seus olhos brilharem com um brilho de intriga brilhando neles. Thor ficou momentaneamente surpreso. Ele não sabia muito sobre o poder das runas, mas tinha alguma compreensão sobre o despertar do poder divino. Ouvirá seu pai mencioná-lo de passagem. Ele sabia muito bem como era difícil despertar o poder divino. Quem sabia quando isso aconteceria para ele? Então, combinar magia rúnica e poder divino resulta no Rei Rúnico Thor? Ele é realmente poderoso? Thor hesitou, não totalmente convencido. Naquele momento, a figura misteriosa de preto continuou falando. Por enquanto, sua força é realmente uma vergonha para os deuses. Você não consegue derrotar nem 2 mortais. Você é muito fraco. Sinto vergonha de você. Sid balançou a cabeça. Assim que ele terminou de falar, os olhos de Thor brilharam de raiva. Antes que Thor pudesse dizer qualquer coisa, a voz de Tony interrompeu. Você também é ator? Você deveria ser algum tipo de deus? Hoje em dia, vocês ainda estão jogando o jogo dos deuses? Tony não conseguiu resistir e fez um comentário sarcástico. Como ateu, ele acreditava firmemente que esses seres eram apenas alienígenas, não deuses. Steve, embora compartilhasse alguns dos pensamentos de Tony, sabia que a situação era séria e mantinha um olhar cauteloso sobre a figura misteriosa. Ao ouvir as palavras de Tony, Thor e Loki sentiram uma onda de desconforto, juntamente com uma sensação de frustração e desafio. Quando é que eles, como asgardianos, foram ridicularizados pelos mortais de Midgard? Mas ao mesmo tempo eles não podiam negar que esses mortais eram formidáveis, e eles não tinham o poder esmagador para incutir medo e demonstrar o poder dos deuses. Eles se sentiam frustrados, ansiosos para provar algo, mas incapazes de fazê-lo. Naquele momento, para sua surpresa, a figura misteriosa soltou uma risada suave. É assim mesmo. Assim que as palavras saíram, Steve, Tony, Thor e até mesmo Loki sentiram um choque repentino. Isso é. Bum! Um raio violento irrompeu. Uma luz branca ofuscante brilhou, não lhes dando tempo para reagir. Bom, bom, bum! Um raio estalou pela floresta, atingindo Steve, Tony e até Thor em um instante. Com um chiado, Tony foi derrubado no chão pelo raio. Quanto a Steve, embora seu escudo bloqueasse a maior parte dos raios, partes de seu corpo ainda estavam expostas aos raios. Capítulo 167. Com o gemido abafado, o corpo inteiro de Steve ficou enegrecido pelo raio. Thor também ficou rígido devido ao golpe. Era estranho que o deus do trovão pudesse receber choques elétricos, mas era verdade. Felizmente, seu físico forte e resistência fizeram com que ele não ficasse gravemente ferido, apenas um pouco paralisado e desgrenhado. No entanto, naquele momento, Thor não estava pensando nisso. Seus olhos estavam fixos na figura misteriosa de preto não muito longe, exclamando: Relâmpago, como você consegue usar isso também? Ele ficou completamente chocado. O raio sempre foi seu poder exclusivo, mas agora ele viu outra pessoa o empunhando com quase o mesmo poder do Mjolnir. Thor não foi o único surpreso. Loki, observando de longe, também ficou atordoado, boquiaberto em descrença. Será que havia realmente outra pessoa capaz de controlar raios além daquele irmão tolo dele? Ele não conseguia acreditar e ficou cada vez mais desconfiado da identidade da figura misteriosa. Quem era ele? Além deles, Tony, que havia sido jogado no chão, e Steve, que lutava para se levantar, também ficaram atordoados. Graças à sua armadura, Tony ficou relativamente ileso, enquanto o físico aprimorado de Steve permitiu que ele evitasse ferimentos graves, embora ele tenha ficado momentaneamente incapacitado no chão. Mas nenhum deles teve o luxo de pensar em outra coisa. Seus olhos estavam fixos na figura que acabará de soltar o raio. Quem era essa pessoa? No galho da árvore, Sid sentiu o trovão se dissipando no vazio e olhou para o que se seguiu, vendo Steve e os outros ainda de pé. Ele não pôde deixar de se maravilhar com a resiliência deles. Quanto à capacidade dele de manejar raios, isso se devia naturalmente à tempestade que ocorreu quando Thor chegou.
Voando alto no céu, Sid absorveu vários raios usando seu escudo de fótons para evitar ser atingido. Ele havia planejado usar esse raio armazenado em um momento crítico, mas para sua surpresa, ele não causou danos sérios a nenhum deles. Percebendo que os raios haviam diminuído, Sid voltou seu olhar para Thor, com seus pensamentos agitados. No momento seguinte, ele abriu a mão direita. Então, para espanto total de Thor, Mjolnir saiu de sua mão e voou direto para as mãos da figura na árvore. Meu Mjolnir! Thor exclamou, incrédulo. Loki ficou igualmente chocado. Naquele momento, um estrondo ecoou no céu, e relâmpagos começaram a dançar através das nuvens. Bum! Um enorme raio caiu, envolvendo Sid em uma tempestade de raios. Num instante, um raio girou ao redor dele, formando uma armadura prateada que envolveu seu corpo. Thor ficou ali, estupefato, incapaz de descrever seus sentimentos. O Mjolnir tinha caído nas mãos de um estranho? E essa pessoa conseguia empunhá-lo? Thor mal conseguia acreditar e começou a questionar tudo. Desde quando o Mjolnir era tão facilmente tomado? E não era a primeira vez que isso acontecia recentemente. Quantas vezes isso aconteceu? Naquele momento, Thor sentiu como se Mjolnir o tivesse traído, deixando-o frustrado e magoado. Enquanto Thor lutava com suas emoções, Sid, agora cercado por raios, sentiu uma série de mudanças em seu corpo. Não apenas seu físico divino de 4º nível ficou mais forte, possivelmente se aproximando de um nível de 5º nível, mas seu poder divino também se transformou. Diferentemente da última vez, desta vez, quando o poder do relâmpago surgiu dentro dele, ele não sentiu rejeição. As duas energias coexistiam, embora sem se fundir, e ele podia sentir que sua energia luminosa interna, ou luz divina, havia se tornado consideravelmente mais forte. Ao longe, Loki ficou sem palavras. Após um breve descanso, Steve e Tony trocaram olhares, ambos agora capazes de se mover novamente. No instante seguinte, Tony levantou a mão direita, apontando a palma para a figura misteriosa que parecia estar imersa em pensamentos. Bum! Um raio laser amarelo foi disparado. Steve jogou seu escudo de Vibranium com toda a força, lançando-o em direção à figura misteriosa ao lado do laser. Tony observou com expectativa, certo de que o laser atingiria o alvo. De fato, exatamente como ele esperava, o laser atingiu o peito da figura, e o escudo de Steve também atingiu o alvo. Bum! Bang! No entanto, no momento seguinte, Tony, Steve, Thor e até Loki ficaram atordoados. O laser e o escudo atingiram a figura, mas nenhum dos dois causou dano algum. A figura ficou ali, imóvel, uma barreira de raios e luz neutralizando instantaneamente seus ataques. Uma pitada de poder divino emanava da figura. Tony, recusando-se a acreditar, disparou mais lasers com as duas mãos. Então, algo ainda mais chocante aconteceu. A figura levantou a mão direita e casualmente a colocou no caminho dos lasers. Zzz. Os lasers se espalharam. A mão foi erguida despreocupadamente, mas não importava quão poderoso fosse o raio laser, ele não conseguia mover a mão 1 centímetro ou mesmo deixar um arranhão. O que mais chocou Tony foi que dessa vez a figura não usou nenhuma energia misteriosa para bloquear os lasers. Ele fez isso com a própria mão. Merda! Ao ver isso, Tony quase xingou em voz alta. Isso foi algum tipo de brincadeira? Um ser humano capaz de bloquear um laser com a mão nua? Os olhos de Tony ficaram sérios. Ele sabia exatamente o que isso significava. Isso significava que o corpo desse cara era pelo menos tão forte quanto aço. Não, ainda mais forte que aço. Com o poder atual dos lasers da armadura Mark, ele poderia facilmente derreter aço, mas não teve efeito algum nesse cara. O poder avassalador era sufocante. Naquele momento, Thor notou algo e seus olhos se arregalaram. Aquilo era poder divino? Ele murmurou para si mesmo. Loki, também percebendo isso, ficou incrédulo. O que você disse? Poder divino? Tony, ainda em choque, ouviu isso e ficou imediatamente confuso. Ele e Steve olharam para Thor. Como Thor explicou, eles finalmente entenderam o que havia acontecido. Assim que atacaram, Thor sentiu um traço de poder divino emanando da figura misteriosa. Merda, você está dizendo que ele é um deus, exclamou Tony. Capítulo 168. Naquele momento, quando Thor mencionou ter sentido um poder divino, Tony e Steve trocaram um olhar. Ele é um deus? Steve perguntou surpreso. Thor hesitou antes de concordar. Parece, é o poder divino de Asgard. Ele falou com incerteza. Devido à mistura de poderes de luz e trovão, a aura de Sid tornou-se desconhecida para Thor, dificultando-lhe reconhecer algo que antes sentirá. Embora, no fundo, parecesse um tanto familiar, Thor ficou confuso. Como a Terra poderia ter repetidamente pessoas com poder divino? Quem exatamente é essa pessoa? Enquanto Thor expressava sua confusão, Tony e Steve se convenceram de que a figura misteriosa ali perto provavelmente era outro asgardiano, outro deus. Então, que tipo de deus ele é? Vocês todos gostam de ficar na Terra? Quando Tony ouviu pela primeira vez que aquela figura misteriosa era um deus, não deu muita importância. Afinal, os supostos deuses que ele havia encontrado não eram tão impressionantes assim. Mas então ele percebeu que algo estava errado. O poder desse cara parecia diferente. Os deuses asgardianos deveriam ser tão fortes? Esse cara não é um pouco poderoso demais? Apanhar o laser da armadura Mark com a mão, que tipo de poder é esse? Pensou Tony, hesitante. Steve também percebeu que algo estava errado e ponderou questões semelhantes.
Apesar de testemunharem a força formidável da figura misteriosa, eles ainda não acreditavam que ele pudesse ser tão poderoso, em parte por causa de Thor e Loki. Enquanto suas mentes disparavam e Thor ponderava, enquanto Loki observava com desconfiança, Sid fez seu movimento. Com clareza divina, ele ergueu Mjolnir. No segundo seguinte, bum, bum, bum. Inúmeros relâmpagos desceram das nuvens, densamente compactados e impossíveis de contar. A luz branca era ofuscante. Crepitando, o raio atingiu Mjolnir de uma só vez. Era como se um mar de relâmpagos tivesse descido. A magnitude disso era assustadora de se ver. Bum! Sid brandiu o martelo e o raio avançou em direção a Tony e aos outros com os olhos arregalados de choque. Em um instante, um raio de 20 a 30 metros de floresta foi engolido por um mar de raios. Tony gritou, instintivamente tentando escapar, mas era tarde demais. Rapidamente sua figura blindada foi coberta por raios. A superfície da armadura Mark estava queimada com marcas. Ao mesmo tempo, o aumento de energia do raio fez com que os níveis de poder da armadura Mark aumentassem. Energia 500%. Energia 600%. Energia 700%. No início, Tony ainda conseguia sorrir, mas conforme os níveis de energia aumentavam, seu sorriso desaparecia, e ele percebeu que se a energia continuasse aumentando, a armadura Mark acabaria sobrecarregando e então, Tony teve relativa sorte, pelo menos tendo a armadura Mark para protegê-lo dos raios. Steve, por outro lado, estava em um estado muito pior, já paralisado e incapaz de se levantar do chão. À distância, Loki, escondido nas sombras, ficou cheio de medo enquanto observava o mar de relâmpagos descer. Quanto a Thor, ele ficou completamente atordoado. Embora ele também estivesse dentro do mar de raios, seu físico o impedia de sofrer ferimentos graves, deixando-o apenas desgrenhado por fora. Naquele momento, apenas um pensamento permaneceu em sua mente. Sou eu o deus do trovão, ou ele? Como Mjolnir é tão mais poderoso nas mãos dele do que nas minhas? Ele não conseguia acreditar. Se ele tivesse esse tipo de poder, aqueles 2 Midardianos já teriam sido derrotados há muito tempo. Quem é essa figura misteriosa e como ele possui tanto poder? Tony tentou fugir da área, mas foi imediatamente derrubado pelo Mjolnir, caindo com força no chão e incapaz de se levantar. À medida que a tempestade diminuía, um raio de 20 a 30 metros ficou carbonizado, com algumas árvores e folhas pegando fogo. Steve estava agachado no chão, com o corpo rígido e a consciência se esvaindo. A armadura da marca de Tony estava queimada a ponto de descolorir. Se a tempestade tivesse durado mais, ambos poderiam estar em grave perigo. Olhando para a figura misteriosa de preto parada na árvore, o grupo ficou perplexo e profundamente abalado. Ei, você está bem? Tony chamou Steve com dificuldade. Tosse ainda aguentando. Steve respondeu fracamente. Depois de olhar para Steve para ter certeza de que ele não iria desmaiar, o olhar de Tony voltou-se para a figura misteriosa de preto na árvore. Ele percebeu que provavelmente essa figura é que havia se contido, ou então ele e Steve teriam sido mortos. Tony achou difícil acreditar que esse suposto deus asgardiano tivesse um poder tão avassalador. Em apenas alguns momentos, ambos ficaram incapazes de lutar? Naquele momento, a figura misteriosa flutuou lentamente no ar, observando silenciosamente. Tony e os outros ficaram incrédulos. Tem certeza de que esse cara é um deus, assim como você? Tony não pôde deixar de perguntar a Thor. Olhando para a figura flutuante, Tony e Steve sentiram uma pressão imensa. Comparado a Thor e Loki, esse cara parecia muito mais um deus verdadeiro. Ele não era apenas misterioso, mas também possuía um poder que estava além da compreensão humana. Se Thor tivesse demonstrado tanto poder desde o início, Tony não teria feito aqueles comentários sarcásticos sobre ele ser um ator. Talvez fosse isso que um verdadeiro deus asgardiano deveria ser? Tony pensou hesitante. Thor entendeu o que Tony queria dizer e seu rosto ficou vermelho de vergonha, sem saber como responder. Então, algo chamou sua atenção. Embora Sid estivesse flutuando, ele não estava usando magia de voo, mas sim magia do caos, fazendo com que suas mãos emitissem um leve brilho vermelho. Num instante, a mente de Thor brilhou com memórias. Em uma cidade, ele e uma figura misteriosa vestida de branco, que possuía poder divino, lutaram juntos contra a armadura de destruidor enviada por Loki. Irmão, é você? Tony e Steve olharam confusos para Thor quando ele perguntou em choque. Sid, que estava prestes a falar, fez uma pausa e voltou a olhar para Thor. Ao ver a expressão de Thor, Sid rapidamente percebeu o que havia acontecido. Ele descobriu. Sid balançou a cabeça, perdendo o interesse em continuar com a farsa. Ele casualmente deu um peteleco no Mjolnir com a mão direita. Estrondo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 169. Mjolnir bateu pesadamente no chão na frente de Thor. No segundo seguinte, o corpo de Sid se moveu levemente enquanto ele se virava no ar. Em meio aos olhares atordoados dos outros, Sid estava prestes a voar para longe quando de repente parou, olhou para Tony e os outros e disse misteriosamente: "Nos encontraremos novamente." Com isso, o som dele rompendo o ar ecoou enquanto Sid rapidamente voou para longe, desaparecendo da vista deles. Ele foi embora assim mesmo? Tony e os outros ficaram perplexos, a confusão tomando conta de suas mentes. Nos encontraremos novamente? O que isso significa? Franzindo a testa, Tony de repente se lembrou de algo e se virou para Thor, perguntando curioso: "Você conhece esse cara? Você reconheceu quem ele era agora mesmo?"
Ele estava pensando nas palavras que aquela figura misteriosa havia dito antes de partir. Steve também voltou seu olhar para Thor, igualmente confuso. À distância, Loki, que ouviu a conversa, estreitou os olhos levemente e depois de um momento, memórias passaram por sua mente. E ele de repente percebeu algo com uma expressão chocada. Naquele momento, Thor olhou para eles levemente animado enquanto dizia: aquele cara tinha luz vermelha nas mãos. Acho que sei quem ele é. Ele pode ser aquele que eu estava procurando, meu parente. Enquanto ele continuava falando, a expressão de Thor tornou-se ansiosa, murmurando para si mesmo: ele também pode ser meu irmão. Ao ouvir isso, o coração de Loki se encheu de emoções complexas, ressentimento, amargura. Tony e Steve, por outro lado, ficaram atordoados. Irmão? Aquele homem é seu irmão? Tony perguntou surpreso. Thor, acalmando-se da excitação inicial, respondeu hesitante: não tenho certeza, mas acho que sim. Ele também pode ser filho do meu pai. Esse misterioso poder divino, asgardianos comuns não o possuem. Ao ouvir isso, Tony e Steve trocaram olhares, ambos vendo o espanto nos olhos um do outro. De repente, Tony perguntou hesitante: aquele cara que pode ser seu irmão, o poder dele é realmente tão forte? Comparado a ele, seu poder. Que poder incrível! Tony murmurou surpreso. Embora Tony não tenha terminado a frase, Thor entendeu o que ele queria dizer e ficou sem palavras, sentindo-se envergonhado. Naquele momento, ele também sentiu uma sensação de inadequação. Sim, porque meu poder é tão fraco. Ele então pensou em suas batalhas com os 2 Midardianos. Ele lutou até mesmo contra 2 mortais. Se eu tivesse o poder dele. Os olhos de Thor estavam cheios de inveja. Se ele tivesse esse tipo de poder, esses 2 Midardianos não ousariam zombar dele, e até seu pai ficaria orgulhoso dele. Enquanto continuava a pensar, lembrou-se das palavras daquela figura misteriosa que poderia ser seu irmão. Rei das Runas? Isso existe mesmo? Thor pareceu duvidoso. Naquele momento, Tony franziu a testa ligeiramente. Ele notou uma palavra-chave que Thor havia mencionado e murmurou: luz vermelha? Inspirado pela menção de Thor, Tony não pôde deixar de se lembrar de algo que havia esquecido antes. De fato, quando a misteriosa figura de preto flutuou no ar, suas mãos emitiram um leve brilho vermelho. Entretanto, devido ao poder e à aura avassaladores da figura, Tony a descartou na época. Por algum motivo, a luz vermelha parecia familiar para Tony. Depois de refletir por alguns segundos, algo clicou em sua mente e sua boca se abriu ligeiramente. Não deveria ser possível. Tony balançou a cabeça vigorosamente, achando seus próprios pensamentos divertidos. Um deus asgardiano, como poderia ser aquele herói vestido de branco, o mutante nível ômega? Tony não acreditou, pensando que estava pensando demais. Deve ser uma coincidência que a energia tenha sido vermelha. Quanto mais pensava nisso, mais Tony se convencia. Naquele momento, uma voz interrompeu seus pensamentos. Ei, vocês terminaram de brigar? Loki saiu das sombras com um toque de zombaria em seu tom. Quando Loki se aproximou, Tony e Steve franziram a testa profundamente. Você não fugiu? Perguntou Tony, desconfiado. Loki deu de ombros. Eu não poderia simplesmente deixar vocês enfrentando o perigo sozinhos, poderia. Nenhum deles, nem mesmo Thor, acreditou nas palavras de Loki. Os 3 ficaram de olho em Loki. O que você está fazendo? Thor perguntou desconfiado. Ele conhecia o caráter do irmão melhor do que os 2 Midardianos. Se Loki não tivesse segundas intenções, não teria ficado para trás. Deveria ter escapado no momento em que a luta começou. Pelo que ele sabia, isso poderia ser apenas uma ilusão deixada para trás. Pensando nisso, Thor parou e rapidamente deu um passo à frente para socar Loki no ombro. Quando ouviu um gemido de dor, finalmente relaxou. Mas ao mesmo tempo ele ficou ainda mais confuso. Embora ele não entendesse o que Loki estava fazendo, eles decidiram capturá-lo mesmo assim. Depois de lutar ao lado dos 2 Midardianos, Thor olhou para eles e decidiu cooperar por enquanto. Nesse momento, Natasha, que estava assistindo a batalha, pilotou um jato até eles. Quando o jato pousou, os 3 forçaram Loki a embarcar. Logo, o som dos motores do jato ganhou vida. Natasha pilotou o jato, levando o grupo em direção ao Helicarrier flutuando a uma altitude de 10.000 metros. À distância, observando o jato voar para longe, Sid estreitou os olhos e o seguiu em silêncio. Bem alto no céu, um enorme Helicarrier flutuava silenciosamente. Lá dentro, um esquadrão de soldados escoltou Loki até uma cela de detenção. Em pouco tempo, Loki foi colocado dentro de uma cela de vidro e metal especialmente projetada. Se você arranhar esse vidro... Nick Fury, vestido com sua jaqueta de couro preta, com seu único olho fixo em Loki, avisou: esta gaiola vai cair de 9.000 metros direto, com você dentro. Entendi? Ao emitir o aviso, Nick Fury demonstrou o mecanismo para Loki. Por fim, percebendo o pé de Loki pairando perto do vidro, ele acrescentou: formiga seu pé. Loki riu baixinho enquanto puxava o pé para trás. Que design incrível. Mas presumo que não foi feito para mim, não é? Nick Fury lançou-lhe um olhar de soslaio. A coisa para a qual ele foi criado é muito mais cruel do que você. Ouvi dizer que é uma fera furiosa. Loki sorriu. Quão desesperado você deve estar para trazer uma criatura dessas a bordo para te proteger? Enquanto ele falava, seu olhar se voltou para o Dr. Banner, o Hulk. Nick Fury franziu a testa ligeiramente, mas não respondeu. Em vez disso, voltou sua atenção para Thor, Banner e os outros. Você pode me dizer o que aconteceu quando você capturou Loki? Ele ouviu de Tony e dos outros que muitas coisas aconteceram durante a captura de Loki. Capítulo 170.
Assim que Nick Fury fez sua pergunta, Tony rapidamente resumiu a situação. Tudo parecia simples até Tony mencionar a aparição da figura misteriosa de preto, o que fez Nick Fury franzir a testa. Quem era essa pessoa? Enquanto Nick Fury ainda estava intrigado, Tony compartilhou sua suspeita sobre a identidade da figura. Outro Asgardiano? Outro filho de Odin, o pai de todos? Nick Fury ficou atordoado. No momento seguinte, ele voltou seu olhar para Thor e perguntou: ele é seu irmão? Asgard está planejando invadir a Terra? Todos os olhos estavam focados em Thor, esperando sua resposta. Ao ouvir a pergunta de Nick Fury, Thor franziu a testa imediatamente e respondeu: antes de mais nada, deixe-me corrigir uma coisa. Nossa presença aqui não constitui uma invasão. Midgard, a Terra, sempre esteve sob a proteção de Asgard. Só que vocês, mortais, não sabem disso. Thor falou seriamente. Caso contrário, você acha que a Terra ficou sem desafios por tanto tempo? Sem a proteção de Asgard, a Terra teria sido invadida por outras forças há muito tempo. A implicação era clara. Midgard, a Terra, era o quintal de Asgard. Pertencia a eles por direito, e não havia nada de errado em visitar o que era essencialmente o seu próprio jardim. A carranca de Nick Fury se aprofundou enquanto ele examinava a expressão de Thor, e ele percebeu que Thor não estava mentindo. Ele devia estar dizendo a verdade. Ao entender isso, Nick Fury se sentiu incomodado. Na sua visão, a Terra deveria pertencer à humanidade, não a alguns deuses. Ao ver a expressão no rosto de Fury, Loki, de sua cela, riu ironicamente. Thor, parece que eles não apreciam sua proteção. Thor olhou feio para Loki antes de se virar para avisar Fury. Sem a proteção de Asgard, o destino de Midgard não seria agradável. Não acho que você esteja pronto para enfrentar forças extraterrestres. Nick Fury, que estava se preparando para discutir, de repente sentiu um peso enorme no peito e ficou em silêncio por alguns segundos, preferindo deixar o assunto de lado. Porque, por mais que odiasse admitir, o Asgardiano estava certo. A Terra não estava pronta para enfrentar ameaças alienígenas. Nick Fury, sem saber que mexer no Tesseract já havia cruzado uma linha perigosa, pensou consigo mesmo. Thor olhou para Fury e então respondeu a primeira pergunta, dizendo hesitante: não tenho certeza se ele é meu irmão, eu realmente não sei. Ele fez uma pausa antes de continuar. Mas, além da família real, ninguém mais poderia despertar o poder divino. Nem você tem certeza da verdadeira identidade dele? Fury franziu a testa ainda mais, percebendo quão problemática aquela situação era. Quanto tempo se passou e outra figura misteriosa já havia aparecido? E este exercia um poder imenso. E se ele começasse a causar destruição? Ele é mais forte que você? Fury perguntou para confirmar. Antes que Thor pudesse responder, Tony se pronunciou, explicando como a figura misteriosa havia derrotado a todos sem esforço, incluindo Thor. Fury ficou atordoado com o que ouviu. Enquanto seus pensamentos corriam, Fury já estava planejando como lidar com esse possível príncipe asgardiano se as coisas dessem errado. Mais tarde, Steve, Dr. Banner, Thor e os outros sentaram-se ao redor de uma mesa, discutindo a situação. Tenho a sensação de que há algo errado com Loki, disse Steve enquanto aplicava pomada nos ferimentos sofridos pelo raio, seu olhar se voltando para Thor. Thor, o que ele está planejando? Agora que Steve sabia a identidade de Thor, ele pensou que Thor poderia ter alguma ideia e perguntou diretamente. Com certeza. Ele tem um exército sob seu comando chamado Chitauri. Thor começou, compartilhando o que sabia. Eles não são asgardianos, nem pertencem a nenhum planeta. Loki planeja liderá-los em um ataque à Terra. Eles certamente o ajudarão. Suspeito que o Tesseract faça parte do acordo. Um exército alienígena? Steve franziu a testa enquanto continuava aplicando a pomada. O Dr. Banner de repente pensou em algo e exclamou. Ele pegou o Tesseract para criar um portal, não é? Para trazer aqueles caras aqui? E ele levou o Dr. Selvig com ele. Ao mencionar esse nome, Thor se lembrou do homem de meia-idade que estava com Jane na cidade. Selvig? Ele é um astrofísico, explicou Banner. Ele é meu amigo. Thor assentiu. Agora ele é nosso inimigo, lembrou Natasha. Loki usou magia para controlá-lo, junto com alguns dos meus colegas. Sem saber que o cetro havia sido usado, Natasha presumiu que Loki havia lançado um feitiço. Depois de ouvir a conversa, Steve perguntou de repente. Não entendo. Por que Loki se renderia? Como ele pode comandar seu exército daqui? O Dr. Banner balançou a cabeça. Acho que é um erro focar no Loki. A mente desse cara é difícil de entender. Na minha opinião, ele é simplesmente um louco. Diante disso, Thor imediatamente se virou para ele e o alertou. Cuidado com o que diz. Loki pode ser irracional, mas ainda é um asgardiano. E ele é meu irmão. Natasha olhou calmamente para Thor e disse. Ele matou 80 pessoas em 2 dias. Thor se corrigiu. Ele é adotado. O Dr. Banner continuou. Acho que o plano de Loki envolve algum tipo de maquinário, algo a ver com irídio. Irídio? Para que ele está usando isso? Antes que Banner pudesse responder, Tony entrou na sala e respondeu primeiro. Pode ser usado como um agente estabilizador. Dessa forma, o portal não entrará em colapso. Ele ficará muito estável. Enquanto falava, Tony se aproximou de Thor e deu um tapinha em seu braço forte. Prazer em conhecê-lo, grande estrela. Seu martelo tem um impacto e tanto. Tony continuou. Além disso, de acordo com as necessidades de Loki, esse portal pode ser ampliado e permanecer aberto por mais tempo. Outros materiais devem ser fáceis para Barton obter. O que eles ainda precisam é de uma fonte de energia de alta densidade para alimentar o Tesseract. Ao ouvir a explicação detalhada de Tony, o agente Hill ficou surpreso e não pôde deixar de perguntar.
Desde quando você se tornou um especialista em astrofísica nuclear? Capítulo 171. Tony respondeu casualmente nos últimos dias, os relatórios de Coulson, as anotações de Selvig, artigos sobre a teoria da extração. Ele então acrescentou, incrédulo, sou o único que está fazendo lição de casa? Enquanto eles continuavam discutindo como Locke poderia usar o Tesseract, Barton e sua equipe controlada mentalmente já estavam em ação. Bem acima, em um canto isolado do L. Carrier, Sid, que estava observando a paisagem em silêncio, de repente estreitou os olhos e olhou para longe. Está começando. Um jato preto se aproximava rapidamente de longe. O radar do L. Carrier já havia captado o jato se aproximando. Uma operadora estava tentando estabelecer comunicação. Transporte 66B, insira seu código de confirmação. Temos suas informações, mas não há registro do seu voo. O que você está levando? Dentro do jato, Gavião Arqueiro Barton deu um leve sorriso e respondeu, armas e munição. Enquanto ele falava, a equipe dentro do jato preparou seus equipamentos, carregando suas armas, enquanto Barton pegou um arco especialmente feito para ele. Enquanto a tripulação do L. Carrier conversava, às vezes até discutia, Barton se posicionou na porta traseira aberta do jato, preparou uma flecha e lentamente preparou seu arco. Com um ruído, a flecha, equipada com um pequeno explosivo, cravou-se no casco externo do L. Carrier. Bum! Uma enorme bola de fogo irrompeu, acompanhada por uma explosão estrondosa. Em um instante, o L. Carrier sofreu danos significativos, com partes dele quebrando e toda a estrutura tremendo violentamente. Tony e os outros ficaram atordoados, mas reagiram rapidamente. Steve agarrou seu escudo, enquanto Tony correu em direção à sua armadura. Enquanto eles se armavam, o caos se instalou dentro do L. Carrier, com pessoal correndo em todas as direções. Alerta! Alerta! Atenção, pessoal! O aviso ecoou por todo o L. Carrier. O motor 3 está fora de controle. Enquanto isso, Barton e sua equipe pousaram no convés do L. Carrier. Não podemos deixá-los consertar os motores. Barton os lembrou. Sim, senhor. Ao mesmo tempo, devido à reviravolta repentina dos acontecimentos, o Dr. Banner, tomado pelo estresse, caiu no chão, lutando para reprimir algo dentro de si. Vamos ficar bem. Banner, você tem que se segurar. A viúva negra, de pé ao seu lado, tentou acalmá-lo com urgência. Infelizmente, apesar de seus esforços, a Dra. Banner perdeu o controle e começou a se transformar no Hulk. Seu corpo inchou, sua pele ficou verde e seus músculos saltaram, rasgando suas roupas. Rapidamente, com um rugido de raiva, Banner perdeu completamente o controle e o Hulk assumiu seu corpo. Os olhos do Hulk imediatamente se fixaram na pessoa mais próxima, a viúva negra. O coração de Natasha disparou, sabendo que as coisas tinham tomado um rumo terrível. Ela tentou fugir, mas depois de apenas alguns passos, ouviu os sons pesados de perseguição atrás dela. Claramente, o Hulk estava em seu encalço. Bum, bum, bum. Ele passou por tudo que encontrava pela frente, destruindo equipamentos à torto e à direito. Dentro da célula de vidro especializada do L. Carrier, graças à sua audição aguçada, Locke sentiu o caos se desenrolando e não conseguiu evitar um sorriso irônico. Rugido. O rugido do Hulk ecoou, em um canto sombrio. Observando a fúria do Hulk, os pensamentos de Sid vagaram. Ele conhecia o Hulk muito bem. Sempre que as emoções de Banner ficavam à flor da pele, ele perdia o controle e se transformava no Hulk. E na forma de Hulk, seu corpo era governado por uma consciência simples e primitiva, Hulk. O Hulk não só possuía um corpo incrivelmente resistente, quase indestrutível, mas também tinha habilidades regenerativas extraordinárias. O mais importante é que quanto mais irritado ele ficava, mais forte ele se tornava. E como todos sabiam, o poder do Hulk veio de um experimento de radiação gama. Sid coçou o queixo, sentindo-se um pouco inseguro. Lembrava-se vagamente de que a fonte de energia do Hulk não era apenas radiação gama, mas também estava ligada a uma entidade poderosa. Balançando a cabeça, Sid decidiu não se deter muito no Hulk. Sua atenção voltou-se para o caos que se desenrolava, pronto para aproveitar o espetáculo. Naquele momento, Thor chegou perto e ficou cara a cara com o Hulk. Com curiosidade nos olhos, Sid observou o Hulk brandir o punho em direção a Thor. Bum! Thor levantou a mão para bloquear, lutando para resistir ao golpe do Hulk. A visão surpreendeu Sid. Mostrou que a diferença de força entre os dois não era tão significativa quanto se poderia pensar. Mas isso era no estado base do Hulk. Será que quando meu corpo divino atingir o nível 5, serei capaz de igualar fisicamente o Hulk? Observando Thor lutar, Sid se sentiu inseguro. Talvez com a ajuda do Mjolnir? Ele lembrou como Mjolnir o havia fortalecido anteriormente, deixando seu corpo incrivelmente forte. E o Mjolnir estava sempre a apenas um chamado de distância. Enquanto estivesse na Terra, ele poderia invocá-lo a qualquer momento. Bastaria um momento para que o Mjolnir voasse para sua mão. Banner, pare. Eu não sou seu inimigo. Thor tentou argumentar com o Hulk, mas o Hulk o ignorou, fazendo Thor voar com um soco poderoso. Parecia que os instintos bestiais do Hulk estavam altamente aguçados, pois ele de repente se virou e olhou na direção onde Sid estava escondido. No segundo seguinte, o Hulk avançou em sua direção, destruindo tudo em seu caminho.
Sid piscou surpreso. Ele estava se perguntando se conseguiria enfrentar o Hulk, e agora o Hulk estava avançando em sua direção. Ele não tinha interesse em se envolver com o bruto. Mas o Hulk não se importava com o que Sid queria, ele viu Sid parado ali e o considerou um incômodo. Rugido. Com um rugido, o Hulk desferiu um soco enorme em Sid. Sid balançou a cabeça, sem querer ceder ao Hulk, e casualmente levantou a mão, que começou a brilhar em vermelho. No segundo seguinte, o furioso Hulk congelou, seu corpo inteiro se erguendo do chão. Bum! Num piscar de olhos, o Hulk foi arremessado para longe, caindo no chão a alguma distância, com uma aparência bastante desgrenhada. Naquele momento Thor, que estava caído no chão, recuperou-se e rapidamente se levantou. Agarrou Mjolnir, pronto para dar uma lição em Banner, mas então viu a cena à sua frente. Thor ficou chocado. Quando Banner foi derrubado, com um corpo tão forte, quem poderia ter feito isso? Instintivamente, Thor olhou para frente, mas não havia nada ali, ninguém à vista. Thor ficou confuso. Rugido. Nesse momento, o Hulk já havia se levantado. Ele ficou furioso e se sentiu humilhado. Sua mente simples não conseguia entender como ele havia sido jogado daquele jeito. Ele olhou ao redor, mas não conseguiu encontrar quem o havia jogado. Tudo o que viu foi Thor, e o Hulk redirecionou sua raiva para ele. Vendo isso, Thor ergueu o Mjolnir e atacou. Com um estrondo alto, o Hulk, sem saber do poder do Mjolnir, foi lançado voando com um único golpe. Enquanto os dois se chocavam. Parado à distância, Sid observava a batalha enquanto refletia sobre algo importante. Falando nisso, a Batalha de Nova York está prestes a começar. Será que a autoridade de variância temporal vai aparecer? A expressão de Sid ficou séria. Capítulo 172. Pensar na autoridade de variância temporal, AVT, fez Sid sentir-se cauteloso. A AVT era uma organização poderosa que havia influenciado muitas linhas do tempo, como mostrado na série de TV Loki. Em Vingadores, Ultimato para trazer de volta metade de toda a vida que foi exterminada pelo estalo de Thanos. Tony Stark e os outros Vingadores usaram o reino quântico para viajar de volta a pontos-chave no tempo, incluindo a Batalha de Nova York, que é a linha do tempo atual. Eles retornaram a este momento para coletar as joias do infinito, já que as de sua linha temporal original haviam sido destruídas por Thanos. O plano era usá-las para reverter o estalo e, em seguida, devolvê-las aos seus devidos lugares. Durante esta missão, o Tesseract caiu acidentalmente aos pés do capturado Loki, que, claro, aproveitou a oportunidade para escapar usando-o. A série de TV Loki conta a história de Loki depois que ele se desvia de seu destino original, levando a TVA a intervir e capturá-lo como uma variante. De acordo com a linha do tempo sagrada, Loki deveria ter sido preso e levado de volta para Asgard, passado por vários eventos. Fingido sua morte diversas vezes para enganar Thor e finalmente encontrado seu fim nas mãos de Thanos, que quebrou seu pescoço. Para Thor, ver seu pai, sua mãe, sua irmã e, finalmente, seu irmão morrerem diante de seus olhos foi devastador. Não é de se admirar que ele tenha caído em desespero. Thor é realmente amaldiçoado, murmurou Sid, balançando a cabeça exasperado. Espero não acabar morrendo por causa dele um dia. Claro, era só uma brincadeira. Havia pouquíssimas coisas na Terra que pudessem representar uma ameaça para ele, então ele realmente não acreditava que estivesse em perigo. Sid continuou refletindo sobre a situação de Loki. Devido à fuga de Loki, ele se desviou da linha do tempo original, criando uma nova, o que atraiu a atenção da TVA, que rapidamente o prendeu. Diante da tecnologia avançada da TVA, Loki não teve chance de resistir e foi rapidamente capturado. Enquanto estava sob custódia, Loki aprendeu muito sobre seu destino original e sobre a própria TVA. Anos atrás, uma guerra multiversal quase destruiu tudo, mas os Guardiões do Tempo surgiram, fundindo o multiverso em uma única linha do tempo, a linha do tempo sagrada, para manter a paz. A TVA foi criada para gerenciar e corrigir a linha do tempo, operando em uma dimensão fora do tempo normal, conhecida como fuso temporal nulo, não afetada pela passagem do tempo. O papel da TVA era monitorar, ajustar e equilibrar as inúmeras variáveis nas linhas do tempo do multiverso, visando minimizar as interrupções temporais. As ações de Loki violaram claramente essas leis, resultando em sua captura. A viagem no tempo dos Vingadores, por outro lado, foi considerada um ato sancionado pela TVA, e é por isso que eles não foram presos. Será que os Vingadores aparecerão aqui para coletar as joias do infinito? Sid ponderou, franzindo a testa. Se o fizessem, Loki escaparia e se desviaria do seu caminho destinado, levando a TVA a intervir. De repente, Sid balançou a cabeça. Em comparação com Loki, eu provavelmente sou o verdadeiro problema. Ao contrário de Loki, que só causou pequenas perturbações, Sid alterou profundamente o destino de muitos, levando a mudanças significativas em seus destinos. O futuro de Loki provavelmente mudará só por causa da minha influência. Se a TVA interviesse, seu primeiro alvo poderia nem ser Loki, mas sim o próprio Sid. É por isso que a menção à TVA o deixou desconfortável. Eles eram essencialmente inimigos que poderiam representar uma séria ameaça a ele. Embora os agentes da TVA não fossem particularmente poderosos por si só, sua tecnologia avançada era formidável, muito além de qualquer coisa do futuro distante. Por exemplo, qualquer um que entrasse no domínio da TVA perderia seus poderes, tornando-se nada mais que uma pessoa comum. Sid de repente se perguntou: será que a tecnologia da TVA poderia suprimir minhas habilidades de imitação?
O que era mais forte, a tecnologia avançada da AVT ou seus próprios poderes de mímica? Sid ficou curioso. Infelizmente, como a TVA ainda não havia aparecido, não havia como ele testá-la. Naquele momento, Sid também considerou se deveria intervir caso os Vingadores chegassem para coletar as joias. Afinal, se eles pegassem as joias e algo desse errado, se eles não as devolvessem, este universo ficaria sem suas joias do infinito. Como o ancião certa vez explicou ao Hulk, se você pegar as joias para salvar sua realidade, o que acontece com a minha? A anciã entendia claramente o conceito de ramificações de linhas do tempo e relutava em se desfazer da joia do tempo. Mas o Hulk acabou convencendo-a, principalmente invocando o nome do Doutor Estranho, o que a levou a entregá-la. Depois de refletir por um tempo, Sid voltou sua atenção para a batalha em andamento. Tony Stark e Steve Rogers estavam tentando consertar o motor danificado do Helicarrier, mas com Barton e sua equipe causando mais destruição. Seus esforços estavam se mostrando inúteis. O Helicarrier, agora a quase 10.000 metros de altitude, estava descendo lentamente. Não demoraria muito para que todos a bordo despencassem para a morte. Sid não estava particularmente preocupado e continuou a observar os acontecimentos com interesse. Thor, tendo se livrado do Hulk, estava indo em direção à cela de vidro de Loki. Quanto ao Hulk, ele pulou em um jato e o estava destruindo com as próprias mãos. Com uma forte explosão, o jato explodiu, fazendo o Hulk cair do céu. Sid olhou para o Hulk caindo e então perdeu o interesse. Afinal, o Hulk não morreria, mesmo se caísse na lava derretida. Sid seguiu Thor lentamente, que se dirigia à cela de Loki, curioso para ver o que aconteceria. Logo eles chegaram à prisão de Loki, apenas para descobrir que a porta da cela já havia sido aberta. Não, Thor rugiu e avançou, tentando impedir que Loki escapasse. Mas ele acabou agarrando o ar rarefeito, atacando uma ilusão que Loki havia deixado para trás. Capítulo 173. Com um baque alto, Thor caiu na cela. Do lado de fora, Loki sorriu satisfeito. Esse truque nunca falha com você. Thor, fervendo de raiva, ergueu o martelo e começou a bater contra as paredes de vidro da cela. No entanto, apesar dos seus esforços, o vidro rachou apenas levemente, fazendo com que toda a cela tremesse, mas não se estilhaçasse. A princípio, Loki pareceu preocupado, temendo que Thor pudesse se libertar e espancá-lo, mas ao ver o dano mínimo, ele soltou uma risada aliviada. Divertido, Loki comentou: os humanos pensam que somos deuses imortais. Vamos testar essa teoria? Ele caminhou até o painel de controle que operava a célula de vidro, pronto para lançá-la de uma altitude de quase 10.000 metros. Naquele momento, um gemido ecoou pela sala quando um dos agentes controlados por Loki caiu no chão. Todos os três na sala, incluindo Sid, que observava das sombras, se viraram e viram o agente Phil Coulson entrando com uma arma laser de alta energia. A arma que Coulson carregava parecia que poderia causar sérios danos se usada. Por favor, afaste-se dos controles, disse Coulson, com a voz firme apesar da tensão. Gostou? Depois que você enviou o destruidor, começamos a trabalhar nisso. Eu ainda não sei bem o que ele faz. Quer descobrir? Coulson gesticulou com a arma, sinalizando para Loki se afastar do painel de controle. Sid balançou a cabeça, pensando que Coulson estava subestimando Loki. Embora a reputação de Loki como mestre da magia fosse um tanto exagerada, ele ainda conhecia alguns truques úteis, especialmente quando se tratava de ilusões. De fato, um som rápido cortou o ar quando Loki apareceu atrás de Coulson, segurando o cetro que de alguma forma havia obtido. Com um movimento rápido, ele apunhalou Coulson nas costas com a ponta afiada do cetro. Coulson gritou de dor e caiu no chão. Não, Thor gritou em fúria. Com Coulson derrotado, Loki, sorrindo para o Thor enfurecido, caminhou calmamente de volta ao painel de controle. Ele apertou um botão, abrindo uma escotilha abaixo da cela, permitindo que os ventos fortes da alta altitude entrassem. Claramente, abaixo da cela não havia nada além de céu aberto. Finalmente, Loki apertou o botão crítico, fazendo Thor e toda a cela de vidro despencarem do aeroporto-aviões. Sid mal prestou atenção nisso. Com a fisiologia asgardiana de Thor, mesmo uma queda de quase 10.000 metros não seria mais prejudicial do que foi para o Hulk antes. Se o Hulk conseguiu sobreviver a tal queda ileso, Thor também conseguiria. Sid chegou a suspeitar que com seu próprio corpo divino de nível 4, ele poderia pular da mesma altura sem nenhuma proteção e sair completamente ileso. Enquanto Thor mergulhava no céu, Coulson, prestes a morrer, murmurou fracamente: "Você vai perder." "Eu? Perder?" Loki ficou perplexo. "Está na sua natureza. Você não vai vencer", sussurrou Coulson. Loki achou isso engraçado. "Seus heróis estão espalhados, sua fortaleza está prestes a cair do céu. Com o que exatamente eu tenho que me preocupar?" "Você não tem convicção", respondeu Coulson. Loki zombou. "Acho que não." Mas assim que ele terminou de falar, um grosso feixe amarelo de laser de alta energia foi disparado, pegando Loki desprevenido e fazendo-o voar pelo ar, quebrando uma parede no processo. Sid não pôde deixar de achar a situação divertida. Coulson acabará de ser enganado, e agora era a vez de Loki ser pego de surpresa. Parecia que Coulson, não jogando limpo, tinha pegado Loki, que não tinha se esquivado a tempo e levado todo o impacto do laser. "Então é isso que ele faz", murmurou Coulson ao testemunhar o poder da arma. No entanto, não demorou muito para que Sid visse Loki deitado no chão, levantando-se lentamente. Claramente, armas humanas ainda estavam longe de causar qualquer dano sério ao seu corpo.
Sem se preocupar mais com Coulson, que estava à beira da morte, Sid observou Locke deixar a área. Logo depois, Nick Fury, o diretor da SHIELD, chegou para verificar a cela e encontrou Coulson à beira da morte. Desculpe, chefe, deixei aquela praga escapar, disse Coulson fracamente. Olhando para Coulson com tristeza, Fury insistiu, fique acordado. Você vai ficar bem. Concentre-se apenas em mim. Não, acho que preciso descansar, respondeu Coulson com um leve sorriso. Fury, no entanto, foi inflexível. Você não consegue descansar. Eu vou ficar bem, chefe. Eles só precisavam de um empurrãozinho para se unirem, disse Coulson, claramente se referindo aos Vingadores. Assim que terminou de falar, Coulson começou a perder a consciência. Observando das sombras, Sid mal olhou para eles, despreocupado com o destino de Coulson. Embora os ferimentos de Coulson fossem graves e a sobrevivência parecesse improvável, a tecnologia avançada da SHIELD era extraordinária. Em breve, Nick Fury transportaria o corpo de Coulson para uma instalação secreta, onde a equipe médica mais avançada trabalharia para salvá-lo. Durante o processo, eles injetariam em Coulson uma substância especial conhecida como GH-325, que desencadearia um efeito de regeneração celular. No final, como mostrado na série Agentes da SHIELD, a SHIELD traria Coulson de volta à vida com sucesso. Então Sid não pensou muito no assunto. Depois de um último olhar para eles, flutuou silenciosamente até a escotilha aberta e se deixou cair. Esta cena, no entanto, foi notada por Coulson pouco antes de perder a consciência. Quanto a Nick Fury e os outros, sua atenção estava voltada para Coulson, e eles estavam de costas, então não notaram nada. Bastava um olhar e Coulson sabia quem era. A figura vestida de preto lembrava a pessoa misteriosa descrita por Tony Stark e outros. O que ele estava fazendo aqui? Ele estaria escondido nas sombras, observando tudo se desenrolar? Qual era o seu propósito? Locke poderia estar conectado a ele? Ele foi o cérebro por trás de tudo isso? Em um instante, uma enxurrada de teorias da conspiração encheu a mente nebulosa de Coulson. Com o que lhe restava de força de vontade, Coulson tentou avisar Fury sobre o que tinha visto. Chefe, aquele homem. Seu olhar estava fixo na escotilha aberta, tentando alertar Fury. Que homem? Fury perguntou, confuso, no momento em que a voz de Coulson sumiu e ele caiu na inconsciência. Fury, deixando de lado a tristeza por um momento, virou-se para olhar para trás, mas não viu nada. No final, ele não conseguiu entender o que chocou Coulson tanto em seus momentos finais. Capítulo 174. Infelizmente, o que Coulson viu antes de morrer permanecerá um mistério até que ele seja revivido. Logo depois, uma equipe de médicos correu para examinar o corpo de Coulson. Pouco tempo depois, um anúncio foi feito através dos dispositivos de comunicação usados pelo agente Hill e outros. O agente Coulson está morto. A equipe médica está a caminho. Tony Stark, Capitão América e os outros, que tinham acabado de estabilizar a descida do Helicarrier, ficaram em silêncio ao ouvir as notícias sombrias, enquanto a atmosfera ficava pesada. Ao redor da mesa de conferências, Nick Fury tirou algo do bolso. Elas foram encontradas na jaqueta do agente Coulson. Ele nunca teve a chance de contratá-los. Enquanto Fury falava, ele olhou para o Capitão América que jogava os itens na mesa. Era um conjunto de cartas com imagens do Capitão América impressas. Era evidente que Coulson era fã, mas nunca teve a oportunidade de expressar isso. O Capitão América, segurando as cartas manchadas de sangue, caiu em um silêncio contemplativo. Nick Fury continuou atualizando o grupo sobre a situação atual. A comunicação caiu. Não conseguimos localizar o Tesseract. Banner e Thor estão desaparecidos. Estou perdido. E agora Coulson está morto. Perdi meu tenente mais confiável. Talvez eu merecesse, disse Fury com um toque de autodepreciação. Ele então acrescentou, originalmente pretendíamos usar o Tesseract para fabricar armas, mas não apostei tudo nisso. Em vez disso, investi em um projeto mais arriscado. O Capitão América franziu a testa em confusão. Fury olhou para Tony Stark e explicou, essa foi a minha visão. Stark deveria saber. Eu chamei isso de Iniciativa Vingadores. A ideia era reunir um grupo de pessoas extraordinárias para ver se elas poderiam se tornar algo mais. Após uma breve pausa, Fury suspirou antes de continuar. Originalmente meu objetivo era incluir Stark e alguns outros. Mas havia 2 indivíduos importantes que eu tinha como alvo, embora, infelizmente, eles estivessem fora de alcance. Quem? Perguntou o Capitão América, tendo uma ideia, mas querendo confirmação. Com Stark e Rogers observando, Fury revelou. Aqueles 2 eram o Messias e aquela aberração vestida de branco, o Cavaleiro Branco. Ele continuou, mas seus poderes são aterrorizantes demais. O mundo os teme, e eles se deixam levar pela loucura com muita facilidade. Se perderem o controle, as consequências serão catastróficas. A instabilidade dos mutantes é bem documentada, apoiada por extensa pesquisa e inúmeros incidentes. Portanto, em vez de fazerem parte dos Vingadores, eles são mais como elementos instáveis que precisam ser neutralizados. Foi por isso que Fury enviou a Capitã Marvel para eliminar o Messias quando ele apareceu pela primeira vez, na esperança de eliminar uma ameaça em potencial. No entanto, o campo de batalha escolhido não era o ideal, e o confronto terminou sem conclusão. Nesse ponto, Fury fez uma pausa, evitando mais discussões sobre os 2 perigosos mutantes de nível ômega. No entanto, mesmo com a parada de Fury, Stark e Rogers não conseguiram deixar de refletir sobre as implicações de incluir o Messias e o Cavaleiro Branco nos Vingadores. A simples ideia desses 2 seres formidáveis se juntando a eles era aterrorizante.
Se esses dois estivessem envolvidos no incidente do L. Carrier, provavelmente não teria acontecido. No entanto, se os mutantes Ômega tivessem se juntado, eles teriam questionado os verdadeiros motivos de Fury. Se Fury alguma vez direcionasse esses dois para algum objetivo horrível, só de pensar nisso já era assustador. Sem saber dos pensamentos deles, Fury continuou. A principal razão pela qual formei os Vingadores foi para que, quando precisássemos deles, eles pudessem se unir e enfrentar ameaças além do nosso controle. Coulson acreditou nisso até o fim. Ele acreditou em... Fazendo uma pausa, Fury acrescentou solenemente, a existência de heróis. Mas assim que Fury terminou seu discurso apaixonado, Stark se levantou e saiu da sala sem dizer uma palavra, claramente não apoiando a iniciativa Vingadores. Ou talvez Stark já tivesse rejeitado a proposta de Fury durante uma discussão anterior, não tendo interesse em se juntar ao que ele ironicamente chamou de supergrupo de garotos. Quando a figura de Stark desapareceu da sala, Fury murmurou sem jeito. Bem, é um conceito meio clichê, eu acho. Enquanto os três conversavam, Sid pairava silenciosamente acima. E energia de fótons mais um? E energia de fótons mais um? Enquanto as notificações ecoavam em sua mente, Sid olhava para a distância de seu ponto de observação aéreo. Ele notou que Thor já havia saído da cela de vidro, mas hesitou em pegar o martelo do chão. A morte de Coulson o abalou, deixando-o incerto se deveria continuar lutando. Se continuasse, mais pessoas morreriam? Enquanto Thor hesitava, Sid se afastou um pouco mais, observando Hulk, que jazia inconsciente e nu nos escombros. Um trabalhador lhe entregou uma calça que ele vestiu rapidamente. Enquanto Sid absorvia pontos de energia e observava os dois, a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro estavam em uma das salas médicas do aeroporto-aviões. Barton, você vai ficar bem, Natasha o tranquilizou. Como você sabe? Barton forçou um sorriso. Ele estava suando profusamente, deitado na cama com uma expressão de dor enquanto lutava para se libertar do controle do cetro. Estou ficando sem tempo. Barton ofegou, preciso tirar isso da minha cabeça. Você só precisa de um tempo. Você vai voltar ao normal em breve, disse Natasha, entregando-lhe um copo d'água. Barton suspirou, você não entende. Você nunca teve alguém controlando sua mente. Essa sensação, de expulsar o seu verdadeiro eu e preenchê-lo com outra coisa. Você sabe o que é ser desfeito? Barton olhou para Natasha. Natasha respondeu calmamente, você sabe que eu já passei por isso. Barton fez uma pausa, relembrando alguns eventos passados, antes de mudar rapidamente de assunto. Como você me acordou? Como você o expulsou? Perguntou ele, referindo-se à sua mente controlada. Realinhei sua consciência. Bati com muita força na sua cabeça, explicou Natasha. Obrigado, disse Barton, apreciando o gesto. Vendo que Barton estava se recuperando, Natasha foi até ele para soltá-lo, permitindo que ele se movesse livremente novamente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.